Olá pessoal, tudo bem? Começando o terceiro podcast Reproduce. Dessa vez a gente vai falar sobre preservação de fertilidade, vamos falar sobre como a gente pode prevenir a infertilidade. Do meu lado direito, a doutora Nicole, a nossa Ana Clara, a embriologista da clínica, a doutora Bruna e a doutora Inajá. Sejam muito bem-vindas e eu queria iniciar esse papo falando uma frase famosa já, da Jennifer Aniston. Ela disse o seguinte: eu daria tudo para o que alguém tivesse me dito, congele seus óvulos. Faça um favor para si mesma. E aí, pessoal? Eu queria que alguém comentasse o que vocês enxergam, como enxergam a questão do congelamento de óvulos, como que esse congelamento mexe com as mulheres, como que isso pode dar, eu entendo que um certo poder para as mulheres, uma certa liberdade. Por um outro lado, alguém pode enxergar que isso pode dar uma pressão para a mulher. Então eu queria entender, vocês, mulheres, em idades reprodutivas, o que vocês ou como vocês enxergam isso. Quem quer começar? Você falou de prevenção, né? Eu acho que a gente tá aqui mais para isso mesmo, para falar de prevenção, porque eu vejo, né, as minhas amigas e atendendo, né, casais com infertilidade, e o que eu mais quero é que as minhas amigas não tenham que passar por isso, e se puder prevenir, que previnam. Então eu tô aqui para falar, né, como se eu fosse falar para as minhas amigas mesmo. Então, se o congelamento de óvulos a gente entende que pode dar essa liberdade para muitas delas, né? Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. O congelamento é uma coisa muito pessoal, né? Enfim, tem que individualizar muito o que cada mulher quer, os sonhos de cada mulher. Mas se para alguma delas pode servir e pode fazer com que ela no futuro, né, sofra menos ou tenha menos problemas para engravidar, eu quero mais poder dar isso para todas as mulheres. Mas acho importante lembrar também que a gente fala muito em preservação da fertilidade, mas é importante lembrar que a gente está congelando gametas, né, e não a fertilidade em si. Então, por mais que, lógico, que esse congelamento de óvulo é importante sim a gente pensar o quanto antes, mas lembrar também que não é uma garantia, como nada na vida, né? A gente que trabalha com a saúde, não existe a gente falar 100% em nada. Então, lembrar que a gente está congelando gametas, não a garantia de um bebê em casa, né? Mas é lógico que o congelamento de óvulos é muito importante para aumentar essa chance, né, no futuro. Sim. Eu brinco que é igual o seguro de carro. Ninguém quer bater o carro para precisar usar o seguro. Mas se bater, se precisar, a chance maior de melhorar aquele quadro, eu acho que é com congelamento, né? É que é difícil. Eu falo que a gente tá numa geração, eu falo a gente porque acho que nós quatro temos mais ou menos a mesma idade. mas nós somos de uma geração que cada vez mais a gente tá adiando mais a maternidade, né? Então, acho que as prioridades mudaram, acho que a gente tá cada vez mais ativa na sociedade, mercado de trabalho e não só isso, acho que de sonho mesmo, de realizações. Então a gente tá numa geração que tá cada vez mais adiando. Como vocês são todas jovens, vocês se importam em falar as idades? Não. Inajá, que idade? 34. Bruna? 29. 30. Legal. Então, realmente é o público alvo, é o nosso target. Legal. Exato. Te interrompi, desculpa. Não, imagina. E era isso. Então, eu acho que a gente tá numa geração, e eu acho que isso cada vez vai ficar mais comum, até nas gerações mais novas. Eu acho que as meninas vão acabar adiando cada vez mais também. Então, ter essa possibilidade de ter uma chance maior e não uma garantia, obviamente, eu acho que dá uma tranquilidade, assim. Eu tô com 34, tô talvez no momento ideal para isso, enfim. Mas é liberdade de escolha, porque é o que você falou da sociedade. A sociedade, a gente é criada não pode engravidar, cuidado que você engravida, tudo engravida. E quando a gente entende que talvez a gente não tenha mais essa escolha em algum momento, é muito difícil, né? Então a gente talvez... Muito frustrante. Frustrante, né? Exato. Tirar, entre aspas, essa liberdade e essa natureza que é a mulher de ser reprodutora, né? Essa ideia. Então acho que ter essa opção a mais, essa chance, essa possibilidade a mais
Não é nem liberdade, acho que dá uma tranquilidade mesmo de você ter essa opção, né? Acho que... E lembrar que você congelou naquela idade que você fez o congelamento, né? Então você para meio que o tempo dos seus ovos na idade. Por exemplo, eu 29 anos, meus ovos vão parar aos 29 anos, eu posso pensar, me programar para minha gestação quando eu tiver com os meus 35, 36 anos e assim vai, né? Ou seja, se você fosse fazer uma fertilização in vitro hoje, não é garantia de sucesso. Sim. Mas aos 29 anos você teria uma chance espetacular. Maior. Você vai transportar essa chance para os seus 34, para os seus 36 e assim vai. A chance que hoje você teria, ou muito parecido pelo menos com o que você teria aos 29 anos. Sim, então, sim. sem dúvida, é uma ideia legal. Eu falei pressão, gente, eu acho que é mais liberdade do que pressão. Mas claro que quando a gente começa a falar bastante sobre o assunto, eu imagino que alguém pode se sentir pressionada. Sim, Porque sim. alguém pode olhar a mãe, a avó, o marido, e aí? Vamos engravidar. Então, esta pressão, e que pode ser assim, a gente vai engravidar agora, então vai lá e congela o ovo. Então, essa pressão que a sociedade, impõe, por um outro lado, pode dar, ainda mais quando a gente começa a bater, também existe. Então, eu acho que são as duas coisas. A gente que trabalha com isso e vê o leite derramar, ou seja, as pacientes com infertilidade, a gente sofre junto com elas e vê as dificuldades que a gente tem quando a gente vai fazer uma fertilização de óvulos de mulher de 40 anos. É muito diferente dos resultados quando a gente faz de uma mulher de 33, 34. Então, obviamente que a ideia pra gente é muito legal, é muito atrativa. Mas tem todas essas nuances que eu disse. Eu acho que é libertatório, eu acho que traz poder, e aí vamos falar do empoderamento mesmo da mulher. Eu acho que se tem alguma coisa que pode trazer poder para a mulher, é isso. Por quê? Ela tem que engravidar? Não, ninguém tem que engravidar. Mas se ela quiser engravidar em algum momento da vida, isso é uma solução, ou pelo menos uma opção, talvez não seja... Né? A gente não pode falar em garantia, uma opção mais mas eu atrativa, acho que é uma Mas... opção muito interessante. Eu acho que você falou nuance, e realmente eu acho que essa é uma palavra que representa muito o congelamento de óvulo eletivo, né, que a gente fala por opção. Tem muitas facetas nesse congelamento de óvulo, optar por congelar os óvulos, porque você tem um lado de que você está preservando essa possibilidade, né, numa idade mais interessante, ou seja, nos seus óvulos mais novos. Mas aí tem o custo do tratamento, e aí vou usar, onde que está esse custo-benefício, né? Porque existe também o lado das mulheres que congelam por just in case, né? E aí acabam não usando. E aí esses óvulos são abandonados, muitas vezes descartados, existe um grande mas é muito difícil falar em custo-benefício em medicina. E aí eu vou voltar para a história do empoderamento. Eu acho que independente dela usar ou não, traz uma liberdade para ela. Sim, com certeza. De escolha, no sentido até de escolha do parceiro. Sim. Porque imagina o cenário de uma mulher solteira, que a gente vê o tempo todo no consultório, de 36, 37 anos. E essa mulher quer muito ser mãe. Então, é claro que nem todas querem, mas imagina essa mulher que tem na cabeça dela uma prioridade de ser mãe e ela não tem o parceiro. Sim. É muito difícil a escolha vou fazer uma produção independente, não é simples. É muito legal, a gente que vê isso acha muito legal, mas obviamente que ela tem que passar e quebrar vários paradigmas assim complexos, não é simples. A gente teve uma aula aqui há um tempo atrás, né? Não sei se todo mundo aqui estava presente, mas que foi falado disso, do quanto tempo a mulher vai da decisão de congelar os óvulos até de fato congelar os óvulos. Foi feito um estudo, na verdade, um trabalho científico. Então, e é bem isso. E aí, enquanto eu estava assistindo essa aula, eu me identifiquei muito, porque foi realmente aquilo, que diz que o tempo médio entre a decisão e o de fato congelar são 4 anos, e foi bem isso pra mim. Eu congelei meus óvulos esse ano, em março, com 30 anos, mas eu comecei a pensar nisso com 26. Então, existe esse tempo da mulher pensar e tudo mais, e planejar,
E também de falar da idade, da melhor idade para o melhor custo-benefício. Isso também estava nessa aula, né? Que é esse estudo, só né? que é muito embrionário esses estudos para a gente entender custo-benefício ainda. Lógico, Sinceramente, eu lógico. acho que... Por quê? Vamos lá. Congelamento de óvulos existe desde quando, Ana? Desde... 2006. 2012 Só que deixou de ser 2012 experimental, deixou... Então, entre... Eu ia falar uns 2 anos. Entre a descoberta da técnica e a viabilidade da técnica e passar a não ser mais experimental, levou um bom tempo. Sim. E aí passa de fato a não ser experimental a partir de 2002. Então falando em 10 anos. Sim. Medicina há 10 anos é nada. Sim. Então, a gente ainda tem muitos trabalhos embrionários e é muito difícil a gente entender esse custo-benefício. Desculpa, claro. E aí, quando a gente fala em custo-benefício, a gente está sempre pensando no custo direto. Mas e as questões indiretas? Que é isso que eu tentei falar. Eu ia falar aqui. isso, porque na verdade esse benefício ele é muito indireto. Eu vi um artigo que saiu na Human Fertility e aí eles falam assim, que 80% das mulheres que decidem congelar óvulos, elas estão optando por congelar óvulos para poder ter uma escolha de um parceiro melhor e não de um procriador. Ou seja, esse benefício indireto não está incluso no custo-benefício que normalmente a gente pensa no financeiro. Não, né? Justamente. Termina de falar, Né? pode. Não, e eu achei legal, e mais ainda, esse artigo mais legal, falavam que qual foi a motivação que elas decidiram congelar os óvulos. Então, aquelas mulheres estão decidindo congelar porque, nem sei se quero ter filho no futuro ou não, eu quero ser mãe. Varia muito se ela vai voltar ou não buscar esses óvulos. Então, o desejo da motivação inicial, que é o que você falou, essa mulher, eu quero ser mãe. Eu só não tá na minha hora, só não achei meu parceiro ainda. Vai medir o quanto depois ela vai voltar no futuro buscar esses óvulos. Sim. Não, e eu ia chegar nisso também. Eu tô aqui falando, mas eu ia chegar no estudo também que eu vi de um grupo espanhol, bem recente, 2021, 2022, que eles fizeram uma análise SWOT do congelamento de óvulo. Então, eles viram os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, né? O que poderia... O risco e a oportunidade. Então, eu vou pegar aqui, tá? Minha colinha pra ver direitinho aqui. Mas eles falam justamente, a análise, o congelamento, ele te traz, como pontos fortes, né? É uma técnica que está bem estabelecida hoje, né? Então, assim, tecnicamente, a gente falando que é bem estabelecida. Os óvulos têm uma excelente taxa de sobrevivência. Permite aí uma variedade de protocolos que vocês vão saber falar melhor do que eu, que não parece tão preso como numa FIV, né? Não tem tanto risco para o paciente, também acho que entra no protocolo da coisa de hiperestimulação, acho que hoje é mais fácil controlar isso. Tem uma alta taxa de sucesso, a fertilização com óvulos descongelados é muito similar à de óvulos frescos e permite a mulher completar o plano da família dela. Então, não só ela pensar em vou ser mãe, não vou ser mãe, mas como assim... filho. O segundo filho, exato. O terceiro filho, né? o segundo filho. E eu acho que isso cabe muito, eu acho que a faixa etária que a gente tem recebido no consultório de pacientes para congelamento tá sendo mais alta, né, Gustavo? 38, 40. E de muitas pacientes que muitas vezes tiveram o primeiro filho, mas não pensaram que talvez quisessem o segundo, e que aí teve o primeiro filho lá com 37 e tal, e aí o segundo voltou com 41, 42. Sim. Então, essa questão, a gente acha que geralmente paciente mais nova, que é só pensando realmente no futuro produtivo, não, a gente tem muita paciente que a idade de 37 para cima, até porque você falou, é uma técnica relativamente recente na medicina, 10 anos não é nada. Então, começou-se a falar muito mais disso agora. Sim. E até as pessoas se exporem mais que estão congelando e tal, tornar mais... Não acessível só financeiramente, mas acessível do tratamento socialmente, informação. Né? A internet ajudou muito também, né? Muito. Mas acaba tornando mais acessível nesse sentido, né? Você falou de tempo, né? Dos resultados também do congelamento. Eu vi um artigo também que foi publicado esse ano.
que ele comparava os resultados. Aí ele analisou os últimos 15 anos, né, de... Você Eu viu vi esse artigo. Sensacional. E aí pegou os resultados dos últimos 15 anos das pacientes que congelaram. Aqui. É porque esse artigo ele é realmente muito legal mesmo. Muito legal. E ele traz uma taxa, era um N de 600 e poucas mulheres que tinham feito esse congelamento. E trouxe resultados muito semelhantes das mulheres que fazem FIV a fresco, né? Então, o que nos dá um pouco mais de tranquilidade, porque acho que uma das dúvidas é, mas vai ficar Como vai quanto ser? tempo e esse óvulo vai funcionar? Tem prazo pra deixar Tem o óvulo prazo? congelado? Não tem, gente. Na verdade, de novo, né? A técnica é nova. Então, Sim. o tempo da técnica tem durado. Sim. Será que vai ser mais do que 10 anos? A gente não tem, talvez, isso. E tem uma diferença na mulher que faz a FIV no geral. Porque ali a gente está falando de casais inférteis. Sim. E aqui eu estou falando de mulher potencialmente Isso, fértil. exatamente. Numa idade, em geral, melhor do que ela vai estar quando for utilizar aquele próprio óvulo. Então, tem teoricamente esse plus, que eu acredito que no final da história, daqui a alguns anos, a gente vai ver que os resultados são melhores. Com Provavelmente. Esse estudo, ele Eu realmente já pegava só... Porque tem um outro artigo que ele viu pacientes que congelaram óvulos por escolha eletiva, pacientes que congelaram por endometriose e por oncológicos, casos oncológicos. E não tinha diferença entre esses grupos em taxas de resultados de gravidez, de nascidos vivos, mas tinha diferença entre as idades. Então, assim... Tinha diferença, eu li esse artigo, ele tinha diferença em relação à recuperação dos óvulos, ou a taxa de fertilização, quando a gente comparava a endometriose e a não endometriótica, mas não tinha diferença no nascido vivo. Eu não li o artigo todo, me chamou a atenção a coisa da idade. Que entre os nascidos vivos, da idade, entre as idades tinha diferença, mas entre os grupos não. Então, que mostra justamente que um dos fatores mais importantes é realmente a idade. A idade. Esse que a gente estava discutindo, na verdade, ele conclui também que mulheres que fizeram congelamento antes dos 35 anos tiveram maior taxa de nascidos vivos, né? Sim. Comparado às pacientes de 40, 41 anos, quando fizeram seu primeiro congelamento, né? Sim. Eu acho que um alerta mais que a gente pode deixar aqui é o seguinte, desse estudo que fala sobre a questão do tempo que a gente leva para receber informação sobre você pode ter dificuldade maior depois dos 35 anos para engravidar, e o tempo que a gente leva para entender, para ir atrás do assunto sobre congelamentos, para realmente de fato se organizar financeiramente para fazer e de fato fazer, que é mais ou menos 4 ou 5 anos. O que a gente tem percebido é que, pelo menos acho que no consultório a gente consegue ver melhor, é que a paciente, geralmente, hoje, como está falando-se mais, recebe essa informação em torno dos 33, 34. Sim, então, o processo para ela parar para pensar, ela vai chegar para a gente com 37, 38. Então, acho que talvez fique alerta até para os colegas que são GOs, né? Ginecologista geral. Exato, de começar essa informação e essa orientação ali com seus 25, 26, porque daí ela vai pensar em congelar com 30, 31, que é um momento bem legal. Vamos explorar essa paciente que tem 25 anos que o ginecologista deveria, então, abordar. Essa mulher, em geral, ela está usando anticoncepcional. Ok. Como que a gente vai fazer essa avaliação da reserva ovariana e da qualidade ovariana? Então, um ponto importante que a gente tem que aqui discutir e ensinar, ou tentar ensinar. Ok. A gente consegue avaliar a qualidade de óvulo? Não. O que eu quero dizer quando eu falo de avaliação, de orientação, não é nem no sentido de, vou avaliar, não, é no sentido de... Existe essa possibilidade. Viu? Entenda que depois dos 35 você tem uma chance de gravidez menor. Conscientização, exato, é essa palavra. Tá, mas de que... eu entendi o que você está falando, mas eu vou ser chato, perdão. Imagina que, você é a ginecologista com o conhecimento que você tem. Como que você aborda essa paciente? Por quê eu estou dizendo isso? Para mim, 35 é muito tarde, eu vou falar alguns dados aqui para entender que 35 pode ser muito tarde. Esse é o ponto importante da história. E aí, como que a gente avalia a reserva ovariana em uso de anticoncepcional? Dá para avaliar de alguma forma? Dá. Não com a eficácia que seria 100, mas que dá. Seria com... Antimineriano, por exemplo, contagem de folículo. Que tem uma falha muito grande. Muito grande, um viés. Uma falha muito grande. Todos os
Ou né? teria que parar o anticoncepcional. O cenário ideal é parar o anticoncepcional. Tanto o ultrassom quanto o AMH, ainda mais o FSH nem se fala, vai ficar contaminado pelo uso do anticoncepcional hormonal. Ou até outros métodos, né? DIU também altera. Os hormonais. Sim, Os hormonais, em geral. Não só anticoncepcional oral hormonal, mas todos os anticoncepcionais hormonais. E aí é um problema, porque, o cenário ideal para a gente fazer uma avaliação seria a gente parar o anticoncepcional. Não é tão simples isso e essa mulher tem que se cuidar. Mas é a forma correta. Sim. Aí, vamos supor que essa mulher de 25 anos venha com uma reserva boa. Como que você abordaria? A mesma coisa. No mesmo sentido. O meu sentido é de orientação. É de informar, de conscientizar de que a idade para ela é um fator importantíssimo. O principal preditor de qualidade ovular que a gente tem é a idade da mulher. Avisar, informar que, conscientizar mesmo, a gente tá numa geração que a gente tá adiando a maternidade, então, você já pensou em algum momento, se você pretende algum dia na vida ter filhos, você tem uma ideia do que você quer fazer de faculdade, você tá fazendo uma faculdade, não tá, você casou, não casou, é um planejamento, uma ideia de como você vai planejar o futuro, e informar que existe, se algum dia você pensar que você vai ser mãe depois dos 35 ou por alguma razão não tiver com parceiro ou tiver envolvida na parte profissional, existe uma opção que é o congelamento de óvulos. Eu acho que é mais a conscientização nesse sentido, não é tão técnico. Pode falar, fica à vontade. Eu acho que eu perguntaria pra ela primeiro quantos filhos ela quer ter. Pra eu conseguir ter um planejamento. É que isso com 25 anos é muito difícil. É difícil. Não, mas uma ideia, né? Mas é muito difícil. Eu ia falar, tem muito difícil. E provavelmente ela nem parou pra pensar Exato. 25 anos exato. eu tava na faculdade, eu não tava, sabe, nem pensando. Exato. É muito difícil. Mas você já tem essa uma estimativa noção, que a às gente vezes, tem do sim. futuro. E o futuro passa muito rápido. E é o que a gente tava falando agora. Parece que os dias estão mais rápidos, os anos estão mais rápidos. E a gente não para realmente pra pensar nos nossos desejos, Sim, prioridades. nas nossas E no tempo prioridades. passando, né? Eu com 18 eu tinha certeza Boa. que eu ia ser mãe aos 28. Olha Tava só, assim, Ana. escrito. Cadê as crianças, Aí eu Ana? cheguei nos 25, 26, eu falei, acho que não. Aí Não foi é onde eu não. comecei a pensar no congelamento de óvulo. Então por isso que eu acho que é mais no sentido, não no sentido de, você já tem que pensar, até porque eu Não, recebo não pacientes tenho que pensar, mas às vezes Não. você começa a elaborar a ideia de, eu tô com 25, mas será que eu tenho esse desejo reprodutivo? Se sim, quantos filhos eu penso em ter? Um Talvez só? seja a hora que ela vai Dois? começar a Começa pensar nessa nisso. questão, é mas que eu ela acho que não começa é a pensar muito quando a realidade. chega pra gente no consultório. Eu acho que expor essa dúvida, esse questionamento, você tem esse desejo? Se sim, você já pensou Sim. com quantos filhos você quer ter? Não, tudo bem, não precisa responder agora, mas colocar essa semente na cabeça Exatamente, dela. às vezes esse Exato. vai Perfeito. ser o start pra ela começar a pensar Sim. nisso. Eu não sei se ela vai chegar numa conclusão, mas Mas a é ideia é sempre porque a válida. ideia- Então pode ser que ela não tenha pensado. eu acho que até é importante a gente tomar cuidado, colocar, porque eu recebo pacientes que até se sentiram pressionadas por terem recebido esse questionamento na consulta tão complicado. cedo. E é isso, tem que pensar, tem que congelar, tem que pensar, você quer ser Mas mãe acho não. que é Vamos tudo com calma. forma, modo de Sim, pensar, né? sim. Modo Mas de por isso você que é legal abordar o alertar assunto. que é Porque pra você parece assim, com 25 anos parece que você tá, né, e não é com 25, mas é assim. Você tá na balada, no dia seguinte, no domingo, a avó pergunta, você vai ter filho ou não vai ter filho? Quando vai ter? não. Aí já é a primeira pressão. Aí, forma fora como isso, falar. você tá ali como médica, fazendo uma pressão já biológica. Porque você Sim. fala, o tempo vai acabar, vamos lá, os estoques A estão lojinha indo. biológica tá... Então, é muito difícil isso. Fora todas as outras pressões que a mulher tem na sociedade, é mais uma que você tem que falar, não, poxa, eu tenho Eu que acho que pensar mais é o nisso. Difícil, É não conscientização, ponto. Acho que é nem pensar em avaliar reserva ovariana, acho que nem é o foco tão cedo, assim, nesse sentido. É mais eu quis dizer no sentido de já plantar essa sementinha de que, você precisa parar e pensar nisso em algum momento, Então o tempo deixa vai eu trazer passar. um trabalho para vocês, pra gente repensar tudo isso que vocês falaram. Vamos ver se vocês continuam concordando com o que vocês mesmos falaram. Vamos lá. Nossa, que... Um artigo Vai lá. muito legal. Esse artigo é fantástico, acho que todo mundo tem que ler. Apesar de ser um pouquinho antigo, ele é de 2015. O desenho dele é fantástico. E eu vou resumir, a conclusão dele é a seguinte. Você, no futuro, aceita a fertilização ou não aceita a fertilização? Esse é um ponto legal, tá? Eu não aceito fertilização in vitro. Quantos filhos você quer ter? Olha que interessante. Para ter 90% de possibilidade de realmente atingir aquilo que você deseja, se essa mulher deseja ter um único filho
e ela não aceita a fertilização in vitro, ela tem que começar a ter filhos no máximo com 32 anos. Se ela quiser ter 2 filhos, ela tem que começar no máximo com 27 anos. E se ela quer ter 3 filhos, 23... Vou levantar, vai embora. 23 anos se ela quiser ter 3 filhos. Concordo que a maioria talvez não esteja pensando nisso, mas não, a gente também vê pacientes de 20 e poucos anos, você fala, você está tentando engravidar 4 aqui. Então é assim, 18 anos, né? existe essa mulher que quer ter 3 filhos e já tem Sim. isso programado com 20 e poucos anos. Essa mulher tem que começar a tentar com 23, olha que interessante. Agora, se ela aceitar a fertilização in vitro, muda um pouquinho. Ela aceita a fertilização, ela pode iniciar, ela quer ter um filho só, ela pode iniciar com 35. Claro que isso é uma média, gente, é um trabalho científico, mas é muito, eu achei isso muito Não, esse legal. trabalho é muito bom mesmo. 2 filhos, 31 anos. 31 anos, e ela aceita a fertilização in vitro. 31 anos ela tem que começar a tentar. 3 filhos, 28. Então, a pergunta do quantos filhos você quer ter e quanto antes a gente fizer é fundamental. Eu vou um pouquinho além. Eu acho sim que a gente deveria, em algum momento desse entre 20 e 30 anos, talvez 25 seja mais ou menos o auge da fertilidade, a gente deveria, nessa mulher que está usando anticoncepcional desde os 16, dar um stop, fazer realmente uma avaliação de reserva ovariana, para daí a gente conseguir fazer essa orientação baseado em tudo isso que a gente está falando. Apesar de ser cedo, eu acho que a gente deveria colocar na cabeça dos ginecologistas que esta é uma forma inteligente de discussão. Sim. Se a paciente quer ouvir ou se a paciente não quer ouvir, não sei. Mas eu acho que a gente deveria começar a ter. Sem pressão, né? É uma sugestão, né? Não, é lógico. Não, claro, e outra, tudo bem que a gente é curva de rio, mas o que a gente pega de paciente muito nova com menopausa precoce, sim, dá uma assustada às vezes, né? Claro, exato. E aí, claro, a gente tá ou uma baixa reserva, falando, no caso, e eu né? tô falando aqui exatamente da paciente que não tem patologia nenhuma, nem história familiar. Ela tem uma história familiar de menopausa precoce? Sim, nem pensa, né? Ela tem uma história pessoal de doença reumatológica, lúpus, ou ela tem uma endometriose. Eu me arrisco a dizer que todas as pacientes com endometriose deveriam congelar. Também. Porque o que a gente vê lá depois, legal, quando a gente vê o comparativo da paciente com endometriose, a paciente sem endometriose, no final da história todas engravidadas, só que aí eram pacientes de bom prognóstico. Sim. Não a paciente, porque a pior paciente é a paciente que não tem mais reserva ovariana. É a paciente que tem uma endometriose, que normalmente a paciente com endometriose tem um AMH já mais baixo que a média, então aquele processo inflamatório da doença já deixa essa reserva mais baixa, e se ela foi operada, em especial no ovário, piora isso. Então a pior paciente da fertilização é a paciente baixa respondedora, que é a paciente que tem esse ovário detonado pela doença ou pela cirurgia que a doença fez com que a gente operasse. E que geralmente tem óvulos de pior qualidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. É difícil. É muito louco como, nossa, essa inserção no mercado de trabalho, essa priorização da nossa carreira, o quanto ela influencia nos aspectos psicológicos, né? Nós estamos 4 mulheres reprodutivas, você escutou o Gustavo falar isso, você fala, ferrou! E eu, então, com endometriose, que tem 4 anos, e aí você fala, ferrou agora, então vamos ter filho já! Então, e é difícil isso, porque, e aí, por exemplo, aí agora as empresas, não, vamos todo mundo congelar o óvulo, tem várias empresas agora dando incentivo. Mas até que ponto isso também não é problemático, porque a gente tá falando, não, filha, vai trabalhar, trabalha aí que no final das contas depois você vai ter seu sonho, mas vai ter mesmo? Porque daí cai no que a Ana falou, será que, assim, a gente espera que o congelamento seja ótimo e que dê muitos filhos para muitas pacientes nossas, mas não vai ser para todas. O que você me ouve me falar sempre? Qual que é o melhor conselho que eu dou? Engravide, o quanto antes. Engravide agora, esse é o melhor conselho. O melhor conselho não é congele óvulo. Mas, obviamente, dentro da realidade. É lógico, não é simples. Mas é uma armadilha esse negócio. E até me incomoda um pouco isso. O processo também de você entender, é difícil o processo no outro ponto. Que você entende ou tem uma percepção quando você congela ovos que talvez você precise da FIV para engravidar.
E ainda é um tabu. Uhum. Por mais que a gente tá no momento de informação e tal, ainda é um tabu. Então, é o que a gente falou, assim, a partir do momento que você congela, tudo bem que você tem uma chance de engravidar natural mais baixa, com 40, 41 tem, mas você fica presa a essa sensação é legal esse estudo que divide isso. Você aceita fazer FIV, porque você não aceita? Porque as pessoas ainda às vezes não congelam óvulos porque acham que vão ser obrigadas a fazer fertilização. Então, E isso é um só para processo. esclarecer, que às vezes talvez tenha ficado confuso a fala pelo seguinte: esses óvulos só poderão ser utilizados por fertilização in vitro, mas por ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. É a única forma que a gente tem de usar esse óvulo. Exato. Mas eu entendo a sua fala no sentido de aquela mulher não tem que fazer fertilização. Não tem que usar. Não tem que usar esses óvulos exato, necessariamente, exato. né? Então, obviamente, não há essa obrigação. Por isso, eu volto que eu acho que é uma questão de liberdade. Isso dá um poder de tranquilidade. Agora, ela chegou nos 40 e ela congelou o óvulo com 36. Eu peguei hoje uma paciente que está com 40, 41 e ela congelou com 36. Ela vai fazer uma produção independente. Ela falou assim: eu queria fazer com os meus óvulos agora. Eu falei: por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí não faz sentido. E mesmo que ela fosse tentar engravidar, ok, eu acho que cabe a discussão. Olha, a chance de engravidar é menor, a chance de abortar é maior, a chance de ter uma criança com uma alteração relacionada à neoploidia é maior. E você tem óvulos próprios de 36. Será? É a doação autóloga, né? Sim. Ela tá doando pra ela mesma no futuro. Essa é a beleza do congelamento. Não, ela é um exemplo sensacional, né? Que congelou aos 36 pra daí buscar depois aos 41, quando ela tá preparada, né? Mas essa tinha uma excelente reserva ovariana. Nem todas têm isso. E esse é o ponto que às vezes a gente se pega. Porque, claro, a gente tá falando, defendendo, vamos congelar. Mas tem umas que congelam 3 óvulos. Um óvulo. Aí, o bicho. Eu tenho uma paciente que congelou um e ela juntou 10. Não, é complicado. Por isso que eu acho que às vezes fazer essa avaliação jovem, por mais que tenha seus 27 anos, cabe. Porque a gente já pegou muitas pacientes no consultório em que elas chegam com seus 31, e 31, gente, é jovem, é nova, uma baixa reserva. Então, se ela tivesse passado por uma avaliação, talvez aos seus 27 anos, visto no ultrassom uma contagem se organizado, folicular, com a MH, talvez ela já teria exatamente se organizado, se planejado para isso. Foi o que eu fiz. Eu fiz a minha primeira avaliação de reserva com 28. Aí eu... Uma idade tá boa. Ok, dá pra esperar 2 aninhos ainda. Sim, você se planejou pra isso. E até porque a gente tá falando de congelar, mas não é um negócio que você faz, não é barato, não é, né? Então, assim, você demanda uma organização, não só emocional, mas uma organização financeira pra fazer o tratamento, né? Sim. E ainda mais essa paciente que tem uma reserva baixa, que talvez vai ter que fazer vários mais estímulos. vezes pra conseguir Então, uma quanto antes ela tiver quantidade essa ideal. informação de que ela talvez tenha muito benefício em fazer esse tratamento, antes ela consegue se organizar não só emocionalmente, mas financeiramente também para conseguir fazer. Vocês falaram 2 coisas que eu acho que é interessante, só também para pontuar. Baixa reserva, cuidado, não significa infertilidade, ou seja, o AMH baixo, e principalmente se essa mulher for jovem, às vezes vai engravidar no primeiro ou segundo mês. Sim. Baixa reserva significa baixa reserva, significa se eu for fazer um processo de estimulação ovariana, provavelmente eu vou ter poucos óvulos respondendo desse ovário. A princípio é isso. A AMH não prediz claramente quando essa mulher vai entrar na menopausa, que também é uma complicação e uma dificuldade. Eu vou entrar na menopausa então daqui a 1 ano, mesmo numa AMH baixa, a gente não sabe responder isso. Claramente, pelo menos, a gente não sabe. Eu falo que acho que o grande start da reprodução humana, o grande brilho vai ser o dia que descobrirem um exame que avalia a qualidade do óvulo. Sim. E um reloginho que conta pra gente quando que vai acontecer a menopausa, né? Que acho que a pergunta que a gente mais escuta e mais se faz é essa, né? Então, acho que o dia que a gente achar essa solução de qualidade, de avaliar a qualidade ovular e de que momento a gente vai menopausar, talvez facilite um pouco mais esse processo emocional, exato, esse planejamento. Com certeza. E vamos aproveitar aqui pra falar que, gente, não tá acabando com a reserva, não, tá? Tirar é importante. Sim. A gente não tá acabando com todos os seus óvulos. É uma dúvida muito comum. Ninguém vai antecipar a menopausa porque tá congelando o óvulo, né? Por quê? Porque todo mês a gente vai recrutar uma série de folículos. Um deles, que é uma defesa da natureza, vai crescer para ovular. Os demais a gente pede todos os meses, independente do que a gente faça.
E quando a gente faz a estimulação, o processo para conseguir fazer a captação de ovos, esses outros que a gente não utilizaria que crescem e a gente congela. A gente Então só resgata. resgata, exato. A gente vai usar o que você já perderia naquele mês. A gente não vai gastar mais nem nada desse gênero. Lembrando que a Nem gente antecipar. nasce com um estoque fixo, né? E aí vamos gastando Ao esse longo da vida. estoque ao longo da vida, até que quando acaba-se tudo, a gente entra na menopausa, né? Diferente dos homens que Que estão a aí a cada eu tava 72 70, tem 90 mais dias de estudando, e aí eu vi Produção. uma autora falando, uma autora que congelou ovos aos 40 anos, tudo, já tinha um filho, e na verdade ela mudou separou, e aí ela resolveu congelar, porque ela falou, não sei o que vai rolar, mas 40 anos super tarde. Mas aí ela foi pra congelar e ela teve a notícia de que ela era uma caixa vazia. Caixa vazia é uma coisa muito pesada, Eu né? achei E eu também. Quem um usa? termo muito Quem foi a pesado. pessoa que usou esse termo? que falou pra ela, você é uma Absurdo. caixa vazia. É muito difícil isso. E aí eu vou entrar nessa questão que a gente fala de procrastinar. Por que a gente não quer fazer o exame pra gente ver nossa reserva? Por que a gente não quer congelar os ovos? Porque eu tava pesquisando essa coisa de procrastinação e por que a gente procrastina tanta coisa na nossa vida. E aí eu encontrei até uma autora americana, enfim, ela tem um livro que ela fala disso. E a procrastinação tá muito ligada ao medo, à insegurança. Então você vai procrastinar fazer um exame para ver sua fertilidade ou procrastinar congelar o ovo porque você tem medo do seu resultado ou medo de entrar num tratamento e não ter sucesso. Então, esse medo faz com que a gente adie as coisas da nossa vida, e talvez a maternidade seja uma delas, e acho que isso pode generalizar para várias coisas, mas principalmente na reprodução, que a gente fala, 4 anos é o tempo que eu entendi, porque até você superar esse medo, Compreender tudo trabalhar isso. é o medo que você possível. trabalha, que o tempo que leva para você É o medo voltar. do fracasso, né? E nesse caso, é do seu corpo tá falhando por você mesmo. Exato. Até porque a gente recebe uma imposição natural e da sociedade que a gente tem que engravidar Ele tem e que ser reproduzir, mãe e tal. porque E mesmo eu acho que aí cabe também na infertilidade, por que as pessoas demoram tanto tempo, às vezes, né? Pra procurar ajuda. Pra procurar ajuda, né? Então, porque você tem medos, né? As pessoas, tem também a gente tem as nossas desinformação, inseguranças, né? né? Tem as informações e tem que, né? Mas A quando gente não você quer, às vezes, chega- enxergar, né? E não quer fazer. Você Até acaba porque tornando realidade, né? Quando você procura. materializa essa Exatamente, frustração, né? Assim, E acho que difícil. cada vez tem menos desinformação, mas só se a gente falar em desinformação, é informação errada. Aí tem Tem, bastante. acho que é. Mas as pessoas totalmente assim, sem noção, eu acho que cada vez a gente vê menos. Graças a Deus. Queria voltar no gancho do custo, uma coisinha que eu queria falar é o seguinte, ó. A gente falou em custo, a gente vai falar, obviamente, quanto custa propriamente, acho que não tem porquê, mas lembrar que tem uma forma dessas mulheres viabilizarem muitas vezes o congelamento dos próprios óvulos. A legislação permite que essa mulher doe óvulos. Doando óvulos, ela pode ter um grande desconto, eventualmente, dependendo do número de óvulos, até tem clínicas que pagam, né, o tratamento total para essa paciente sem custos e, eventualmente, ela faz um ato de altruísmo, ela ajuda alguém e, ao mesmo tempo, se ajuda congelando o próprio óvulo. Então, essa é uma das questões interessantes quando a gente fala de custo, porque às vezes as pessoas ficam imaginando que, ok, é um custo impossível para mim, às vezes, e dependendo como for, se você for saudável, se tiver uma idade boa, essa idade tem que ser menos que 37 anos, mas já vou adiantar que, em geral, tem que ser menos do que isso, menos que 33, menos que 30 para ser realmente interessante para a clínica, e se for interessante para a clínica, isso pode ser uma grande solução para você ajudar alguém, mas principalmente viabilizar o seu tratamento. E aí eu vou voltar naquela questão que a gente discutiu um pouquinho de custo de novo. Tem uma coisa que a gente não vai conseguir medir, porque os trabalhos, e você estava citando um trabalho relacionado a custo-benefício, etc. Mas cadê o trabalho que mostra as pacientes que congelaram e se arrependeram de congelar de fato? Então, talvez esse trabalho, eu me arrisco a dizer que ele não existe. E nem vai existir. Quem se arrependeu de fato? E de novo a gente entra na questão não do custo real, mas do custo, do benefício real, mas do benefício não direto, porque ela talvez nunca use aquele óvulo, mas quantos benefícios indiretos, de novo, essa mulher teve? Gente, eu congelei óvulo, mas eu congelei justamente por isso. Então, assim, porque eu sempre falei, eu prefiro me arrepender de ter
congelado, assim, né, no sentido assim, congelei, mas não usei, do que chegar lá nos 40 e tantos, precisar e não ter. Então, é a chance que a gente congela, É né? o seguro, né? É A ideia do o- seguro, a comparação com o seguro eu acho que é muito boa. esperança, Não, é importante falar que a gente tá falando bastante de paciente de 40, 41 anos que faz congelamento, que não tem uma idade limite, né, pra fazer. Claro que a gente sabe que quanto mais cedo, melhor. Então, quanto antes, melhor. Agora, a gente sempre fala que depois dos 35, pior, essa qualidade e quantidade de ovos, mas agora a gente tá vendo que talvez até congelar 30 até antes seria talvez um bom investimento, vamos assim dizer. Mas que também eu acho que é antes tarde do que nunca, né? Porque... Melhor congelar aos 40 se ela for tentar engravidar aos 43, sem dúvida. Exatamente, Sem dúvida, exatamente. melhor. Sem Eu sempre dúvida. falo isso, é antes tarde do que nunca e quanto antes melhor, né? Acho que é... Agora, dependendo de uma certa idade, ou a partir de uma certa idade, mas isso quer dizer que talvez 42 ou certa partir dessa certa idade, aí o custo-benefício a gente muda, tem né? muita dúvida do que a gente está congelando. E aí tem que ser claro com a paciente, olha, não sei o que eu estou congelando, não sei o quanto isso pode de fato gerar uma Beneficiar. gestação e muito mais, não só uma gestação saudável, o bebê em Bebê em casa, casa, o famoso bebê em casa. Tem Isso. estudos que mostram isso, que acima de 42 talvez não valha Sim. a pena, A pena. né, dependendo, obviamente, da reserva, Sim. né, mas não vale a pena. Mas Porque a frustração talvez seja maior depois também, ou a caixa vazia, ou um óvulo que não Mas- faz o bebê. mesmo assim, se você joga limpo com a paciente Sim. e se o risco, e de novo a gente tem que sempre colocar risco, risco não for um impeditivo Sim, e ela quer, aquilo pode ser importante para ela. com certeza. Aquela paciente que eu falei que juntou 10 óvulos, indo de um em um, acho que teve uma vez que ela teve 2, teve uma vez que não teve nenhum, e ela fez isso dos 42 aos 44. Mas ela estava absolutamente ciente. E ela terminou, ela juntou os 10 óvulos, ela falou assim, doutor, obrigado, porque era isso que eu precisava. Exato. Ela não voltou. E ela, não sei se ela vai voltar, ela tem total ciência do que ela fez. Sim. É muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que ela terminou feliz, assim, com talvez um peso a menos. Congelamento é uma coisa que você faz pra você. É uma coisa pessoal que você faz. Exatamente. Então, De é óvulos, a gente pode autocuidado. a gente pode até falar sobre isso, congelar óvulo, congelar embrião. E aí vamos supor um casal que opta por congelar embrião. O congelar embrião é pro casal. Exatamente. O congelar óvulo é da mulher. Exato. é teu. E como, né? Sempre você imagina que você começa um relacionamento, um casamento que você nunca vai terminar. Mas as estatísticas, infelizmente, são Fala, ninguém cruéis. casa pra separar, mas é importante você saber que você tem o seu. Né? Independente. Eu até sugiro quando a paciente às vezes vem casada e quer postergar a maternidade, congela uma parte em óvulo, uma parte em embrião, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e você vai ter o seu autocuidado, além da questão Se do ela casal tiver essa também. reserva para fazer as duas coisas interessantes, sem sim. dúvida. Sim. E é importante também, acho que a gente fala aqui, né, que a gente tá, né, estimulando, vamos dizer, essa maternidade mais tarde, né? No congelamento a gente tá estimulando, vá fazer outras coisas e tudo mais, e mais tarde você pensa. Não Mas sei se é também- estimulando, né? Eu acho que mas assim, é na uma verdade. maternidade maior, Respaldando Mas a essa decisão, sim, exato. mas também é importante a gente falar assim, qual é a saúde dessa mulher aos 40 anos também, Sim, né? Porque a gente tá sim. falando aqui em engravidar, mas a gente não tá falando dos riscos de uma gestação que são maiores aos 40 anos, então, As comorbidades. né, que as próprias acompanham, comorbidades né? da gestação, então, né, qual é a mulher que vai engravidar aos 40 anos? Vai ser uma mulher saudável, que se cuidou ao longo da Exato. vida, que... Não adianta né, só congelar ovo, tem Não que ter um adianta. autocuidado contínuo, né? contínuo, com outras coisas, né? Mas talvez o congelar óvulos seja até uma estratégia exatamente para ela congelar naquele momento que ela não está tão saudável, se cuidar Pra depois. para depois Nesse engravidar. sentido, Por exemplo, uma obesa Uma obesa. muito importante que vai ter indicação de fazer uma bariátrica. Poxa, ela vai fazer a bariátrica, ela vai estar liberada para engravidar depois de um ano e meio, 2 anos. Que idade que ela tem? Se for possível congelar antes, e claro, se for possível, a gente tem que considerar uma série de coisas. Ela é obesa, ela vai usar mais remédio, ela tem um risco maior de trombose, tem uma série de coisas. A gente tem que fazer todo um protocolo diferente para essa paciente, mas Cuidado maior. é possível fazer.
é uma paciente que de repente você pode fazer para deixá-la mais saudável, né? Pra congelar o óvulo ou eventualmente o embrião para deixá-la mais saudável para que ela possa engravidar. Mas eu concordo, óbvio. Puxando só que a gente fala muito do congelamento social, mas acho que é legal a gente lembrar também dos congelamentos e suas indicações sem ser a social. Né, uma paciente que acaba de receber um diagnóstico de câncer de mama, lembrando que a gente está no Outubro Rosa, né? Eu acho que é importantíssimo a gente lembrar que existe essa possibilidade de, antes dela iniciar um tratamento, a gente fazer então esse congelamento. Sim. E que não vai interferir no resultado do tratamento dela. Nem no tempo de início do tratamento. Isso, exatamente, né? Nos resultados depois, pensando na quimioterapia, na radioterapia, e nem na qualidade desses óvulos, na qualidade não, na quantidade desses óvulos, né? Na verdade, inicialmente surgiu a ideia do congelamento para as pacientes oncológicas, né? Essa foi a ideia inicial e depois com o tempo veio a preservação social, né? Sim. Então, Porque tem duas coisas importantes nos casos oncológicos. Número 1, ela vai ser submetida a um tratamento que vai levar muito tempo e vai deixá-la mais velha depois. Né? Então, quando ela for começar a tentar engravidar, ela está 5 anos para frente. Sim. E câncer de mama, por exemplo, ela vai usar uma quimioterapia que vai ser gonadotóxica, tóxica para o ovário. Sim. E muitas vezes vai depletar essa reserva ovariana. Então, sem dúvida, partiu daí. Eu queria falar que tem mais alguns casos, outras indicações médicas. Uma muito comum hoje são os transgêneros. Então, antes dessa pessoa passar pelo processo de mudança, de harmonização, de uso de hormônio, etc., o cenário ideal é, antes de começar o uso da testosterona, do androgênio, essa mulher congelar óvulos. E é muito interessante, a gente tem tido cada vez mais esses casos também. Assim como outros casos que eu acho que a gente tem que dar importância são os casos em que esse ovário vai ser abordado de alguma forma. Então, casos que tem um teratoma, que é um tumor de ovário, quando tem um endometrioma, a endometriose, que a gente já citou. As doenças autoimunes que a gente E já falou por também. último, as doenças autoimunes. Então, exatamente, essas pacientes que têm doenças autoimunes, a gente também sabe que se foram fazer tratamentos imunológicos, etc., por muito tempo, também pode ser deletério para o ovário, né? Precisa ver, claro, se essa mulher vai poder ou não engravidar no futuro. Então, tem uma série de questões aí que precisam ser pensadas. Só lembrando para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, doenças autoimunes entra lúpus, doença de Crohn, o que mais que tem? Artrite reumatoide, por aí vai, acho que são Os principais. ó. Eu quero falar meu artigo. Fala. Não, deixa eu terminar. É porque eu achei muito interessante, porque foi pra isso, né? Ele fez toda a análise dos prós e contras, né? E aí, bom, falamos aqui dos pontos fortes, né? Como pontos fracos, eles trazem obviamente, os custos, né? Que a gente já discutiu aqui. A inconsistência do conceito do congelamento, porque é aquela coisa, a gente está congelando óvulo, é preservar a fertilidade, é preservar um gameta, é preservar uma chance, né? O que é o congelamento de óvulo em si? A falsa esperança de fertilidade, que muita gente fala, com certeza É que vende-se uma garantia de gravidez no congelamento, ou até na fertilização. Não existe garantia na saúde, né? Ele traz a baixa taxa de retorno para usar esses óvulos. É que eu acho que tá cedo ainda também, né? Não, então, tá cedo, tudo bem, mas muitos são abandonados, mas aí ele joga lá na oportunidade que quanto mais mulheres congelarem óvulos mais cedo, essas mulheres, além de poderem ser doadoras para elas mesmas, elas também podem ser doadoras para outras mulheres se elas não quiserem usar esses óvulos. Sim. E isso diminui o problema da falta de doadoras, que muitas vezes tem. Muitas vezes, muitas receptoras ficam ali, né, à espera. É só de uma doadora. algumas questões, porque hoje a legislação exige uma série de exames e necessariamente para a gente congelar o óvulo de forma social a gente precisa desses exames. Então, quando for fazer, só um adendo, quando for fazer essa doação, essa mulher que quer doar, ela tem que ser submetida a uma série de exames para ver se a gente pode de fato doar ou não esses óvulos. Porque não é só a idade que é o importante, tem uma série de outras questões. Mas dentro da logística, se a gente for ampliar, ampliando o número, né? Muito legal.
E uma das outras fraquezas de não saber a qualidade, de fato, desses ovos. E nas oportunidades. Essa redução essa diminuição do problema das doadoras, o empoderamento das mulheres, que a gente acabou, né, passando aí, mas é que é o que a gente mais fala, né? Que é o empoderamento. Poder da escolha. É o poder da escolha. A real necessidade da educação sobre o congelamento, que eu acho que a informação é poder, né? Informação em tudo. Tanto em falar as taxas reais com as pacientes e elas poderem tomar essa decisão e tudo mais. E qualquer informação, né, gente? Toda informação é poder. Eu tava vendo uma revista dos Estados Unidos que eles estão fazendo agora campanhas no ensino médio das escolas para educação reprodutiva, no sentido de saber quando que vai mudar a sua reserva, se você tem alguma doença desde a juventude, por exemplo, doença autoimune, que a gente pega muita paciente jovem com doença autoimune, que você precisa se preocupar com a sua parte reprodutiva, sobre o congelamento de óvulos. Achei muito legal, muito legal. Imagina, desde o ensino médio, está desde os 18 anos educando que ela precisa parar em algum momento, talvez com 25, para olhar como que tá e talvez se organizar nesse sentido. É muito legal. E a nossa geração não teve isso. Porque Exato. se a gente tá falando em 20 anos atrás, nós não Exato. pegamos... Então, na verdade, a gente tá vindo... A gente teve uma educação sexual, Nós, né? na verdade, essa geração nossa, nós vamos pegar os malefícios de a gente não ter pego Essa técnica, conscientização. Essa conscientização, exato. Porque, na verdade, como a gente falou, tudo demora um tempo para ser processado. Se começa desde o ensino médio, né? Inclusive, os próprios médicos para orientarem isso. É muito diferente a gente já estar ensinando isso na faculdade, agora na faculdade, do que realmente a gente ir para congresso e falar para médicos que já estão com seus 60 anos. Eu tenho 10 anos de formada e eu não me lembro de falar disso, de ter isso na faculdade, de congelamento de ovo, ter essa orientação e assim, né? E isso é engraçado, né, gente? Mas o que eu mais ouço das pacientes, eu não sei, acho que todos nós, falam, gente, mas eu não sinto a idade que eu tenho. Gente, Exato. Eu até hoje tenho 23, eu sei. Então, Eu parei no tempo com 23. Exatamente. muito Mas é louco, isso, né? nossas mães da nossa idade já tinham 2, 3 filhos ou até netos. Sim. Minha mãe, da minha idade, já tinha 2 filhos. Minha mãe também. Grandes, assim, né? Ela teve eu com 29. E eu é só- isso mesmo. Quando a gente vê... com 24. Então, quando a gente vai olhar a diferença em relação exatamente às nossas mães, e se a gente for para as nossas avós, se as nossas mães tinham os primeiros filhos mais por volta dos 25 anos na média, isso subiu de 4 a 5 anos e é um fenômeno mundial. Sim. Pelo menos dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. Então, a gente já vai para 30 anos, tem algumas, obviamente, com mais 35, etc. E, curiosamente, na Europa começa a ter uma regressão. Então, elas começam a ter a voltar um pouco. Então, os últimos anos, na maior parte dos países europeus, olha que interessante, se já batia mais do que 30 anos, começa a bater um pouco menos. Um pouco menos. Não sei o porquê, Exatamente. mas Meus é amigos estão aí com interessante. 12 segundos filhos já. Mas é interessante que talvez aquela falta de filhos, provavelmente muitos foram filhos únicos. E aí eles começam a ter a ideia disso. Essa é uma hipótese. E não só isso, eu acho que essa geração mais nova, com 18, 20, eles estão vindo numa leva de qualidade de vida que a gente, da nossa geração, é oposto. Que pra gente, qualidade de vida, entre aspas, era trabalhar muito, ser profissionalmente muito bem sucedido, workaholic, você olha pra ir pra voltar, e eles já estão num caminho contrário que não, tem que ter um horário, cuidar da minha saúde física, eles são muito mais, comem melhor, se exercitam mais, então talvez eles estejam até indo pra esse sentido de engravidar antes por entender esse processo de... talvez a gente viveu às vezes esse A gente não tá fenômeno. sofrendo isso ainda, estou falando... Não, tô falando... mas tô falando que eu acho que vai ser um natural pra vir pra cá, porque eu vejo essa geração mais nova já em caminho mais de qualidade de vida, que talvez aí acabe nesse estilo de vida entrando um filho mais cedo. Você duvida? Eu tenho dúvidas. Putz. Eu não acho sei se que com 18, 20 agora, mas eu acho que, por exemplo, pessoas seus filhos estão que estão mais- com 10 ali, talvez já seja assim. As pessoas estão mais egoístas no sentido de vivendo no seu próprio mundinho e aí cuidar de outra pessoa, não sei se cabe muito para muitos dessa geração. Eu não estou falando como preconceito, estou falando como Não, análise eu acho que é mesmo, de verdade. análise fria mesmo, assim. Tenho esta impressão. Agora, última coisa, juro. Última coisa. Tranquilo. Última coisa que esse artigo mostrou foi as mulheres, elas têm uma tendência a se
educar mais, buscar mais especialização e Busca esse pelo grau. sucesso profissional, né? E isso faz elas selecionarem parceiros No mesmo nível. no mesmo nível. Só que esse não é o caminho que os homens costumam seguir. Os homens não têm esse caminho de se especializar mais, em geral, né, gente? Obviamente. Sim. Mas assim, o que eles trazem é isso. E aí aumenta essa diferença da busca do parceiro, porque e as mulheres querem alguém no nível delas. E aí entra o congelamento de óvulo porque eu não achei o parceiro ideal. Super O seletivo. parceiro ou a parceira. Ó, a parceira, né? E é Enfim. difícil, porque o que acontece? A mulher, ela sempre busca, né, um parceiro mais velho, porque pra dar mais suporte. Dificilmente a mulher se relaciona mais novo. Agora tá começando a inverter mais. Mas já o homem não, né? Então ele busca mais a mulher mais nova. E a gente começa a entrar num limbo. De a mulher buscando esse cara mais velho e com um potencial aí de sucesso na profissão maior, né? Mais Intelectual, estabelecido, né? mais estabelecido. E o homem tá buscando essa mulher ainda que mais ainda nova. Então. Mas É complicado. Não sorte sua, entendeu? Homem, eu sou velho, a gente tá entendendo. Nossa geração tá. Particularmente, eu vou me colocar nesse nicho. Sim, Eu me identifiquei muito com isso. Sim. É verdade, gente. Eu tô. você vai buscar um cara legal. Eu vou buscar um Sim. cara que não tô estudando à toa, não tô entendendo. Eu não tô me melhorando à toa. Pra Lógico que é pra mim, alguém, mas assim, entendeu? Eu não vou. Se eu sou capaz, a outra pessoa também é capaz, né? Sim. Vamos chegar aqui comigo. E aí, eu me identifiquei com essa fala. Não tô falando que eu sou lá a pessoa mais intelectual da família. Mas assim, foi uma fala que eu me identifiquei, que eu não tinha parado pra pensar desse forma, lado, né? sim. Mas é o que a gente já tem atendido o tempo todo. Né? Mas é porque não é só ali o do. Se a gente for pensar no público congelamento de óvulos, é isso. Sim. aí. E aí, só que chegar com essa idade de 35, É, 37, 39. É porque deixou de ser só vou congelar porque eu não tenho um parceiro. Vou congelar porque eu não tenho um parceiro ideal, que atende aos meus parâmetros, né? Então, E vai ter? Assim esperamos. Fica a dica. fica aí pro universo. Fica aí no podcast registrado. Vai deixar seu arroba embaixo. Não, mas eu achei o questionamento muito válido. São os muitas motivos, facetas que a gente foi o que eu tem, né? falei, A gente foi começa a olhar sempre só por um ponto e não tem. E eu acho que o muita congelamento coisa. traz um pouco a mulher dessa geração que eu estava falando, 35 a 39 agora, para elas congelarem, como ainda é uma técnica nova e elas não viveram isso, porque elas estavam há 10 anos Não atrás tiveram com essa 29, conscientização, pra elas é difícil aceitar isso, porque é falando, eu tô velha. Meu corpo tá falando. Meu Porque corpo tá a gente- falando que Meu eu tô relógio velha. biológico tá. E essa aceitação de que a gente tá envelhecendo não é fácil, assim, né? Não é tranquilo. Tem um peso muito grande que eu falo que a gente trabalha com aquele que talvez seja o maior dos sonhos, que é a maternidade. Sim. E aí, você falhar numa coisa que você se dispõe a fazer, eu quero fazer aquele trabalho, mas eu não consegui, eu quero aquele emprego, mas o seu corpo falhar com você é uma coisa que você não tem controle. Que é frustrante. E é muito frustrante e frustra Sim. esse Machuca. grande sonho. É que eu não sei até, eu acho que esse sonho da maternidade de hoje, ele é mais Diferente. irreal, assim. Eu acho que a gente não, eu, por exemplo, né, eu quero ter filhos, mas assim, a maternidade é o meu grande sonho? Não sei. Mas eu acho que ele se torna o meu grande sonho quando eu quero, naquele Que momento. você sabe que e você eu não tem um consigo, momento que. Exato. Ou aquilo Exato. daí você fala, não, mas eu queria muito, mas talvez antes você não quisesse Por isso tanto, não tinha que ter fosse o seu congelado. sonho. Exato. Só que aí depois você se dá conta, você fala, cara, o que eu fiz? Que eu não pensei que isso aqui era Mas tão as importante pra pacientes mim. que a gente recebe mais velhas que vêm pra congelar é isso. A hora que eu percebi que eu não poderia decidir se eu queria ou não foi a hora que desesperou e que. Eu quero. Eu Mas quero, então- então vamos ver o que É, dá o pra que fazer quer. e vai, exato. Mas é por isso A que eu falo Rachel do Friends, que você começou no podcast, fala, né? Rachel Friends. É Rachel. E a Rachel tem uma fala dessa
no seriado. Ela fala, eu tô com 30, não sei o aniversário que ela faz, mas eu queria 2 filhos. Não, mas se eu quiser só um filho, aí eu consigo ainda ter alguém, aí, entendeu? Ela vai adequando o sonho dela porque ela tá ficando velha. Mas você falou, essas pacientes que chegam mais velhas, eu acho que por isso que eu falo que talvez seja o maior dos sonhos, porque é um sonho frustrado de você não conseguir comprar o carro do ano, ou entendeu? Sim. Mas é um sonho que é uma decisão que foi tirada de você. Não é você tirada. Que optou por não ser mãe. E é uma vida. Não teve essa opção, né? É um sonho imaterial. É um sonho que envolve sentimento, que envolve emoção. Intangível. Nossa senhora. Intangível. Isso aí. E aí eu vou falar a frase que eu coloquei no início, assim, e a gente vê essas mulheres depois. Eu não quero, né? Que nenhuma das minhas amigas, as pessoas próximas a mim, as minhas pacientes, sofram isso depois. Então, se a gente pode dar a oportunidade de você ter uma chance maior de orientação, é aí que a gente começa, e aí que faz sentido a gente estar aqui conversando e tentando passar a nossa experiência profissional e pessoal. Sim, mas é total a questão de não tem preço mesmo. Eu comecei falando de custo-benefício, mas não era só a questão de custo financeiro. É pesado emocionalmente, mas no final das contas é aquilo, né? E o preço de ter chegado lá e não poder escolher. Não é. E o preço de você ter aquela vida no futuro e que talvez você não vai conseguir ter, então você tem uma chance maior. Ana, vou começar com você. Mensagens finais aí. Quem você quiser deixar de mensagem, abra o seu coração. Ai, gente. Até com a pessoa que congelou óvulos, né? Que teve essa, acho que é legal ter essa visão, né? Eu aconselho as minhas amigas que vêm perguntar, eu falo, se você puder, congele. Eu acho que é o que a gente falou aqui, né, o podcast inteiro. Não tem como se arrepender. Talvez uma coisa que vai precisar de um planejamento muito grande, mas vale a pena. Congela, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Tá lá, meus babies, eles são lindos, gente. Eu não sei se eu vou usar, eles são lindos. Mas se você precisar, vai estar lá. Mas se eu precisar, eles vão estar lá. Eles vão estar lá. E é isso, assim, eu ainda vejo... Curiosidade, a qualquer preço, e esquece preço-custo agora, a qualquer preço no sentido de... Vai aparecer o seu príncipe, a gente tá torcendo. Não era o príncipe, né? Se não aparecesse, você teria uma produção independente? Essa é a minha pergunta. Então, quando me fazem essa pergunta, eu já passei por muitos pensamentos em relação à maternidade. Como eu falei aqui, aos 18 eu tinha certeza que eu ia ser mãe aos 28, certeza. Eu já quis ser mãe sozinha, eu já quis ser mãe depois de viajar ao mundo, eu já quis ser mãe antes de viajar ao mundo. Hoje eu não sei, gente. Então por isso, entendeu? Eu não sei. Eu ia te falar isso, Gustavo. A gente vai poder já falar o final dela, deixa ela falar. Mas eu, por exemplo, aceitaria uma FIV. Eu aceitaria um tratamento de reprodução assistida. A mensagem final é essa, gente. Se você se identifica com esse grande sonho da maternidade, e se identificar não quer dizer querer ter certeza dele nesse momento, pensa com carinho nesse congelamento. Ira? Eu acho que os pontos que eu queria mais deixar primeiro, o de conscientização. Eu acho que essa é a minha grande batalha agora em rede social, tal, é da conscientização, é isso. A gente precisa, então com 20 que a gente vai dar essa orientação, a gente vai ter que ir no ensino médio, fazer uma campanha em colégio para começar a orientar. Eu acho que é conscientizar, porque é isso. Acho que você ter essa opção não é garantia, não é nada, mas você tem esse acho que é importantíssimo. Então, acho que é conscientização. Não só de pacientes, de amigas, de colegas médicos. Eu acho que o segundo ponto quanto mais informação você tem, informação é poder, melhor você se organiza. Então, você tem um tempo para se organizar financeiramente, emocionalmente, para se preparar para esse tratamento e para poder fazer. E outro ponto, acho que era uma coisa que eu acho independente se você tem vontade ou não, porque eu acho que esse é um ponto importante, saiba que existe, porque se um dia lá na frente bater vontade, vai estar lá para você ter a opção
de poder usar e ter uma chance maior de gravidez aí na frente. Então, acho que essa que é a grande questão. Sim. A liberdade de escolha. É a gente conseguir enganar um pouquinho o nosso relógio biológico e a gente ter uma opção de escolha aí na frente. Bruna? Eu acho que é exatamente isso mesmo. É poder se programar, poder ter o seu momento, planejar a sua maternidade, né? Se você pensa, mesmo que não tenha certeza que você quer ter esse momento, essa maternidade, mas se existe uma possibilidade, eu acho que cabe o congelamento de óvulos. Mesmo para pensar no futuro, Sim, mesmo pensando que não tem planando- vantagem. Né? Isso, pensando que você está congelando naquele momento, que é um momento mais saudável, você tem uma quantidade melhor, tem chances melhores no futuro. Então, acho que se planejar, né? E todo conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conseguir mostrar todas as vertentes do congelamento, não só o social, mas também dos patológicos e tudo mais, eu acho que é importantíssimo. Ficou difícil agora, né? Resumão de todo mundo, né? Pode falar Ai, que eu gente, concordo com todo mundo e é isso aí. Se cuidem, gente. Se cuidem. Acho que a gente vive muito pros outros, a gente vive o tempo todo nessa correria. Para pra pensar, olha pra dentro, vê o que é importante pra você, olha, analisa os seus sonhos, o que você pensava, o que você queria, e não o que os outros querem, o que os outros acham que é bom pra você. Opinião a gente tem de muita gente dando fora, muita gente querendo dar palpite na nossa vida, mas pouco a gente às vezes olha e fala, não, mas e pra mim, né? E o que o meu coração fala, o que eu quero. E aí eu acho que busquem pessoas, né, que vocês confiem e profissionais que vocês confiem pra te dar esse suporte. Abro aspas para uma paciente minha dessa semana. Tenho meu ciclo menstrual normal e acreditava que iria engravidar facilmente. E chego aqui e o médico me fala que não tenho mais uma produção adequada de óvulos. É muito angustiante. Falta informação? Essa é a mensagem que eu queria deixar e acho legal se a gente fez um podcast para falar de informação. Eu acho que falta informação ainda, por ser novo, etc., mas obviamente que falta. E ela finalizou dizendo por que o ginecologista nunca me alertou sobre isso? Obviamente que não é simples isso, obviamente, mas acho que é isso, essa é a mensagem. Gostei da liberdade de escolha, acho que é isso. Me agrada muito trabalhar com prevenção, a gente trabalha muito com a doença, Tratamento. então aqui é uma tentativa de prevenção, né? Sim. Então aqui eu acho que é algo muito legal. Para finalizar, eu só quero que vocês falem um número, não justifiquem. Que idade que você aconselha a sua amiga ou a sua paciente? Chegou em tal idade, congela óvulo. Friamente, que idade? 30 anos. 32. 30. 31. Tá bom. Eu diria 33, apesar de todas aquelas ressalvas. Eu posso justificar, tá? Também, coitado, com os 4 aqui falando de... Apesar de todas aquelas ressalvas que eu falei do trabalho, depende de quantos filhos, etc, etc. Mas eu acho que talvez 33 seja o meu número mágico para falar, olha, se você não chegou até aí e não, é o momento de congelar. E, vou reforçar, acho que aquela estratégia de aos 25, tá no auge da fertilidade, vamos avaliar, vamos criar um check-up reprodutivo, né? Vamos fazer esse check-up reprodutivo. É perfeito? Não, mas eu acho que ali você pode sentar com um profissional e discutir eventualmente estratégia. Sim. Adorei a conversa, eu conversei pouco, vocês conversaram bastante, mas adorei a discussão, adorei a bate-papo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito. Gente, Prazer muito imenso. obrigado Boa pela noite, boa atenção noite. e até a próxima. Até.